Olá, meus amigos, beleza? Vamos dar seguimento então nos nossos estudos, né? Desse mês. Essa semana então a gente vai ver sobre a sociedade do cansaço e a ansiedade como a marca do desempenho. Essa ideia vem do filósofo Byung-Chul Han, que é um sul-coreano muito estudado hoje em dia, que ele fala sobre a ansiedade, né? E o cansaço, a marca, né? O cansaço dentro da nossa sociedade. O Brasil é uma sociedade que vive muito isso hoje, ansiedade e depressão. Então esse cara é muito estudado e a gente vai ver o que ele fala e como é que a gente pode contrastar isso com as ideias da Bíblia, né? De novo, então a gente vai ver o capítulo 4 de Filipenses, né, como antídoto a toda essa ansiedade e falta de contentamento, né, que a gente vem vivendo nos nossos tempos. Então, líder, você vai começar o estudo essa semana já questionando sobre quem fez o desafio da semana passada, que era o Diário da Gratidão, né? Ver quem é que fez todos os dias, quem é que vai compartilhar e compute os pontos dessa pessoa aí no teu celular ou dessas pessoas. Eu desejo que muitos, né, participem desse desafio e parte para a pergunta da semana, né? Tenho vivido para agradar a Deus ou para cumprir as expectativas que me adoecem, na verdade? Então, você vai fazer ali a introdução falando da ideia do Byung-Chul Han, que ele diz que a nossa sociedade, né, é filho de uma geração que participou do início da Revolução Industrial. A pessoa trabalhava 12, 18, 20 horas por dia e a gente acabou herdando isso e a gente tem esse anseio de trabalhar muito, de produzir muito, de ser fiel a uma empresa para se manter conectado, para se manter aceito, para se manter com poder de compra, e que na verdade isso nos deixa, na verdade, mais distante, mais desconectado, mais culpado por não viver próximos aos nossos filhos, por ter menos sociabilidade, e isso nos traz muita ansiedade e esgotamento, né? Então a gente vai ver a ideia desse cara aí e começar a refletir sobre isso. Você pode fazer as perguntas no grupo, vai ver que o pessoal vai falar muito sobre a ansiedade, né? Quem aí consegue curtir e ficar em casa numa quarta-feira de tarde, numa segunda-feira de manhã? Você consegue desfrutar o seu ócio? Normalmente não, né? Normalmente a gente gosta de produzir e de se manter aí sempre buscando mais. E onde é que isso tudo vai levar, né? Mais ansiedade, mais descontentamento, às vezes leva à ganância. Então, explica essa ideia do Byung-Chul Han, isso está muito em voga, né? As pessoas têm estudado muito isso aí, têm se falado muito sobre essa ansiedade, né, que é marca do desempenho que a gente vem usando na busca, né, de uma vida melhor, tá bom? Isso, na verdade, é uma grande ilusão. Então, você vai fazer a introdução e vai fazer a pergunta ao grupo, né? Será que eu tenho tentado mostrar valor com o que eu faço ou o que eu tenho, pelo status da minha posição na empresa, pelo carro que eu tenho, pelas roupas que eu visto, em vez de confiar que o meu valor está em quem eu sou em Jesus? É uma pergunta que você vai abrir para o grupo, né? Abrir o bate-papo. E lá no ponto B, você vai falar sobre a ganância, que é a pessoa que às vezes acaba trabalhando mais, faz hora extra, né? Se dedica bastante e dá as costas às vezes para a família, às vezes para a própria saúde, para buscar, olha só que interessante, uma validação por meio do ter, tá bom? E isso, na verdade, em vez de gerar um contentamento, gera um vazio existencial, porque não existe nada além da suficiência que a gente adquire em Cristo, tá bom? Não existe bens, não existe riqueza, não existe reconhecimento que supra aquilo que o Senhor nos dá, tá bom? Então, enfatize essa questão para o pessoal, porque muita gente, né, acaba preferindo, às vezes, trabalhar mais, e às vezes até durante o culto, durante o cultivo, vai preferir né, outras atividades que vão levar a um suposto contentamento na vida, mas na verdade leva a esse vazio existencial, tá bom? Pergunta prática então para aplicar: minhas decisões financeiras são movidas pela fé ou pela ambição de ter mais a qualquer custo? Complicado, né? Muita gente cai nisso aí, a gente cai muito nisso aí, né? Qual que é o antídoto? Então, no ponto C ali, o Paulo vai apresentar um antídoto lá no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, que é o clássico: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus.
vai reler esse versículo com o pessoal, meditando nas palavras, né, para estimular uma interpretação, e você vai prestar atenção que existe uma relação entre o andar ansioso e apresentar os pedidos, né? Não façam isso aqui, tá bom? Adiante, então, o Paulo vai falar que não é um moralismo simplista isso aí, não é uma coisa boba, né? Não é só orar e que tu vai ficar tranquilo, não, mas na verdade isso é uma reconfiguração da própria existência, é um exercício que você vai fazer mentalmente sempre que se sentir ansioso e se sentir nesse ciclo de ter mais, e ter mais, na verdade, descontentamento, se sentir vazio, se sentir desconectado, né? Se sentir longe, se sentir não amado, se sentir não pertencente ao ambiente que você está, porque na verdade você está conectado com o mundo daqui, né? Buscando desempenhar mais e acabando mais cansado e mais ansioso, né? Então, assim, a frase ali, o contentamento cristão desafia a lógica da performance e da escassez. Por quê? Porque a performance que o Byung-Chul Han está falando é trabalhar mais para adquirir mais, para ser mais visto. Isso é uma validação do teu status social. E a lógica da Bíblia é: vamos olhar os lírios do campo. Para tudo, respira e olha só, eles não precisam de roupa, eles não precisam de alimento, o Senhor cuida deles. Então o que a Bíblia está falando é uma reflexão, até inclusive da natureza que Jesus propõe para os discípulos para falar sobre ansiedade, mas a gente vai se conter. Se você quiser abrir outros trechos, né, para enriquecer o teu estudo, isso é maravilhoso. Eu trouxe aqui somente o de Filipenses para a gente se basear nesse estudo de Paulo aqui falando sobre ansiedade, tá bom? Então o desafio da semana ali é escolher um momento por dia para orar silenciosamente, entregando a Deus suas ansiedades. Todo mundo precisa participar disso, porque todo mundo sofre ansiedade por alguma coisa que quer, né? Ansiedade é um medo, é um sentimento em relação àquilo que vai chegar. E pode ser que nunca chegue. A ansiedade normalmente nunca se concretiza, né? Então a gente sofre angústias, na verdade angústia por aquilo que passou e ansiedade por aquilo que vai vir. E normalmente a ansiedade nunca chega, né? Então enfatiza isso aí para o teu pessoal e diz para quem for participar do desafio praticar pelos próximos 7 dias. No próximo estudo você vai, né, reaver quem fez o desafio e computar os pontos, tá bom? Termina com a conclusão e a oração e fecha o teu estudo, tá bom? Sigo à tua disposição, então, para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa, me procure e me chama. Beleza? Um abração aí. Boa semana.